Olá, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês uma sequência de ferramentas para que a gente possa georreferenciar uma imagem, depois reprojetar essa imagem para um novo datum, depois vetorizar pontos, linhas e polígonos e, ao fim, fazer um layout de mapa utilizando o ArcGIS Pro. Eu estou aqui na tela inicial do programa e vou clicar em Iniciar um novo mapa. Eu defino o nome para o meu projeto, que eu vou chamar de georreferenciamento, e escolho a pasta de salvamento, que pode ser a pasta que você já está trabalhando ou a pasta indicada pelo software. Ao abrir a tela, o software irá carregar para a gente o mapa topográfico mundial e também o relevo sombreado. Neste momento eu não vou utilizar essas informações, eu vou simplesmente ocultá-las. Eu venho na primeira aba, que é a aba do mapa, e vou buscar adicionar o dado, que é o dado que eu quero georreferenciar. Esse dado está salvo na minha pasta. Eu localizo o dado, dou apenas um clique sobre ele e depois clico em OK. Essa imagem, como a gente pode ver aqui no canto superior direito da tela, ela não tem um sistema de coordenadas conhecido, então ele não aparece na tela já com uma posição correta, com uma escala definida. Enfim, esse dado ele tem um sistema de coordenadas desconhecido e é exatamente isso que nós vamos trabalhar. Eu vou, com o botão direito do mouse sobre o arquivo aqui no cantinho da tela, escolher a opção Zoom para a camada. Eu consigo visualizar esse mapa, que é um mapa da geomorfologia pré-urbana da bacia hidrográfica do rio Tamanduateí. Esse mapa foi extraído de um artigo que elaborou essa informação e eu gostaria de trabalhar essas informações mescladas com outros dados mais atuais, por exemplo, uma imagem de satélite de fundo, para ver como está a configuração nessa região agora. Eu vejo que o mapa foi elaborado no datum Córrego Alegre, com o sistema de projeções UTM, na zona 23 Sul. E eu tenho aqui no mapa as coordenadas X, né, numa variação leste-oeste, da nossa longitude, e as coordenadas Y, aqui à esquerda, numa variação norte-sul, que referem, então, a nossa latitude. A gente vai utilizar os pares de coordenadas, aqui dos cantos da imagem, iremos adicionar pelo menos 4 pontos para fazer o georreferenciamento e assim conseguiremos posicionar esse mapa no local correto. Bom, é importante a gente então primeiro definir que o datum que iremos trabalhar é o datum Córrego Alegre. Então a gente clica com o botão direito do mouse em cima aqui da opção mapa, que é a nossa estrutura de dados desse mapa. Acessamos as propriedades. Na opção de sistema de coordenadas, vamos pesquisar aqui por Córrego Alegre. Eu vou localizar dentro de sistema de coordenadas planas, UTM, South America, as opções de Córrego Alegre, UTM e nesse caso aqui, zona 23 Sul. Você pode adicionar o favorito se quiser, se esse for um datum recorrente no seu trabalho. Se não desejar, basta clicar em Córrego Alegre, UTM, zona 23 Sul. É importante informar que esse primeiro passo, ele simplesmente define a estrutura do nosso projeto para trabalhar em Córrego Alegre, mas não significa que o mapa ele está posicionado no local correto ainda, porque a gente ainda não atribuiu as coordenadas. Eu vou dar um zoom aqui para a camada, eu verifico aqui na parte inferior do meu programa que as coordenadas elas são coordenadas estranhas para esse local, né? O mapa ainda está fora de escala e aí por isso a gente faz o trabalho do georreferenciamento. Para fazer esse trabalho, eu preciso clicar aqui à esquerda na minha imagem, que a partir disso, então, eu verei essa opção aqui em cima, Imagens. Quando eu clico nela, abre para mim a opção de georreferenciar. Quando eu clico no botão de georreferenciamento, novas ferramentas são habilitadas e a gente vai utilizar aqui, que é aquela de adicionar pontos de controle. Eu posso selecionar essa ferramenta, ou posso primeiro dar o zoom na tela. Nós vamos começar georreferenciando aqui pelo ponto mais a sudoeste da minha imagem, esse ponto mais abaixo à esquerda. Então eu vou dar um zoom nessa posição. A coordenada X, essa coordenada 332.000, e a Y 7.395.000. E aí eu preciso colocar um ponto no encontro das duas coordenadas, que é exatamente aqui nesse encontro das linhas. Posso aproximar bastante o zoom, dou apenas um clique com o mouse
Posso retirar o zoom porque eu preciso visualizar as coordenadas que eu vou digitar. Não importa se eu movi o meu mouse, essa posição onde eu estou com o mouse não faz diferença. Basta eu clicar com o botão direito do mouse agora para digitar as coordenadas x e y, e eu digito aquilo que eu vejo na tela: x 332000, y 7395000. Basta dar OK e o mapa provavelmente vai sumir da tela. O mapa some da tela porque ele não tinha nenhuma coordenada ainda e agora ele possui aquela coordenada indicada, então ele foi deslocado para aquele local correto. Eu aperto o botão direito do mouse em cima do mapa geomorfo, escolho a opção zoom para a camada e agora localizo o meu mapa já com aquele primeiro ponto. Esse mapa ele possui uma coordenada que o coloca em um local próximo ao da realidade, porém ele ainda não tem uma escala, ele não tem uma posição correta. Logo eu preciso determinar outras coordenadas e agora eu vou pegar uma coordenada na diagonal oposta, porque assim eu já ajusto o eixo X e também o eixo Y. Então eu escolho uma coordenada aqui a nordeste, verifico essa coordenada 336.000 para X, 7.398.000 para Y. Essa coordenada possui o ponto de encontro aqui no encontro dessas linhas. Então aqueles valores que a gente vê no canto do mapa se referem a essa posição aqui. Dou apenas um clique na tela, tiro o zoom para poder visualizar aquelas coordenadas no canto. Aperto o botão direito do mouse e digito os valores: x 336.000, y 7398000. Muito cuidado para não confundir x com y. Aperto OK e o meu mapa ele vai sofrer um deslocamento que agora é um ajuste da escala. Ele já está ajustado no eixo X e no Y. Os próximos pontos, muito provavelmente, ele vai fazer um ajuste pequeno, porque é um mapa numa escala também restrita, não é uma escala muito ampla, como a gente pode ver, um mapa de 1 para 25.000. Agora, tanto faz eu pegar no extremo sudeste ou no extremo noroeste, vou vir para a parte sudeste, localizo o ponto de encontro dessas duas coordenadas, aproximo bastante o zoom, pego o ponto central do pixel, clico uma vez com o mouse, com o botão esquerdo, aperto o botão direito do mouse. Como eu não movi o mouse, a gente pode verificar que as coordenadas da tela já são parecidas com as coordenadas do mapa, mas eu vou digitar o valor correto, 336.000 para X e 7395000 para Y. É feito um pequeno ajuste, aproximo para toda essa camada, com o botão direito zoom para a camada, e agora eu faço o meu último ponto, 332.000, 7.398.000. O mesmo processo, clico uma vez, retiro o zoom, botão direito do mouse, 332.000 para X, 7398000 para Y, OK. E agora, quando a gente coloca o nosso quarto ponto de controle, aqui no canto a gente já vê essa estatística do georreferenciamento, que mostra para a gente a quantidade de erro, o erro final RMS que foi calculado para a imagem. A transformação que está sendo aplicada é uma transformação polinomial de primeira ordem. Se a gente quiser utilizar um outro polinômio de segunda ou terceira ordem, basta trocar aqui em cima e o software, consequentemente, exigirá para a gente um maior volume de pontos de controle. É importante a gente considerar qual é o erro máximo permitido dentro da escala do mapa. Nesse caso, estamos trabalhando com a escala de 1 para 25.000. Consequentemente, se adotarmos o padrão de exatidão cartográfica como referência para calcular o erro máximo permitido para esse mapa, teríamos então um erro máximo de 0,5 milímetro dentro dessa escala, que no caso 1 para 25.000, seria um erro máximo aceitável de 12,5 metros. E o nosso polinômio aqui, nesse caso, o erro foi menor do que 0,04 metros.
Então, é um erro já aceitável. A gente tem duas opções de salvamento. Podemos salvar os pontos sobre o arquivo que está sendo utilizado, ou podemos salvar como um novo arquivo. Nesse caso, vai ser criado uma nova imagem. Eu vou salvar em cima do mesmo arquivo, para mim não tem problema. Clico aqui em salvar. Os pontos já estão gravados e eu posso seguir com o meu trabalho. Caso aconteça algum erro na definição dos pontos de controle, a gente pode ajustar esses pontos de controle aqui nessa tabela de pontos de controle. Por exemplo, se eu inverter o valor de x com y, suponhamos que esse valor aqui de y tenha sido digitado aqui no lugar do x. Então, eu teria o 332.000 sendo escrito no y e o valor de 7 milhões sendo escrito no x. O nosso mapa ficaria completamente torto assim. Eu teria duas opções para resolver. Identificar o erro de digitação aqui na tela e fazer a troca desses valores, ou simplesmente apagar esse ponto, clicando sobre ele, deletando no teclado e refazendo os pontos. Então, vou ajustar isso. E agora está tudo certo novamente. Salvo novamente. Posso fechar minha tabela de pontos de controle e sigo para a próxima etapa, que vai ser a próxima de projeção desse arquivo que foi criado em Córrego Alegre para o sistema UTM Sirgas 2023 Sul. Para isso, eu fecho a tela de georreferenciamento, volto para a tela inicial e venho para a tela de análise. Venho aqui em cima para a opção de análise. Clico nas ferramentas e localizo a ferramenta que chama Projetar Raster. Essa ferramenta aparece para mim aqui, basta clicar na ferramenta. O raster de entrada é o meu mapa geomorfológico do Tamanduá TI. Eu seleciono aqui esse mapa, escolho a pasta de salvamento do arquivo que vai ser gerado. Posso simplesmente também utilizar a mesma pasta e alterar o nome aqui. Esse vai ser um mapa que vai ser projetado em Sirgas 2000. Sistema de coordenadas de saída, eu posso buscar, se ele existir aqui, ou clico no ícone de um globinho aqui à direita e seleciono o sistema Sirgas 2000 UTM 23 Sul. Caso eu tenha ele em favoritos, basta selecionar esse sistema aqui. Caso não tenha, basta pesquisar por Sirgas 2000, apertar Enter, verifico o sistema de coordenadas planas, UTM, South America, Sirgas 2000, localizo 23S e aperto OK. A transformação geográfica é definida automaticamente e eu não preciso aqui alterar nenhuma técnica de reamostragem, porque a imagem como está, ela basta para mim. Eu mando executar, aguardo o processamento e ao final do processamento esse mapa será inserido no programa. Eu vou somente ocultar minha tela aqui no canto. Eu posso verificar aqui no encontro das coordenadas a variação de deslocamento entre Sirgas 2000 e Córrego Alegre. Nesse caso foi muito pequena, mas é possível perceber um pequeno deslocamento desses dois mapas. Agora, o mapa em Córrego Alegre não me interessa mais, então aquele inicial eu vou remover do programa, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção remover, e eu altero a estrutura do meu mapa, a estrutura de dados dentro do meu mapa para o TM Sirgas 2023 Sul. Então clico com o botão direito do mouse em cima da palavra mapa, acesso às propriedades e o software está trabalhando ainda em Córrego Alegre e eu vou agora selecionar o datum Sirgas 2023 Sul. Eu já tenho ele aqui em favoritos. Se você ainda não tiver, você vai localizar aqui nas camadas aquele Sirgas 2000 UTM 23 Sul, porque o seu mapa geomorfológico foi reprojetado para isso. Basta dar OK. É feito o ajuste. Agora o mapa está posicionado no local correto
e a gente então começa o processo de vetorização. Bom, para vetorizar um dado no ArcGIS, nós vamos precisar de criar o arquivo no formato shapefile, e a gente vai criar o shapefile nas três feições possíveis, que são os pontos, as linhas e os polígonos. Para criar um novo shapefile no programa, a gente vai precisar acessar o painel de catálogo, que está aqui à direita na nossa tela. Caso você não visualize o painel catálogo aqui à direita, você pode vir na opção Exibir, Painel do Catálogo, e aqui no painel do catálogo a gente precisa localizar a pasta que a gente deseja salvar esse arquivo. Aqui na primeira opção de projeto, ele vai identificar para a gente as pastas que estão linkadas com esse projeto. Então a gente não vai ver todas as pastas do computador aqui. A gente pode buscar as pastas do portal, do ArcGIS Online, e também podemos buscar as pastas do computador. Então eu tenho nas pastas do meu computador diversas pastas aqui que já foram criadas, e eu posso escolher a pasta desse exercício que estou fazendo e criar um novo shapefile sendo salvo ali naquela pasta. Então basta apertar o botão direito do mouse, escolho a opção Novo e escolho Shapefile. A gente vai precisar de um shapefile de ponto, outro de linha e outro de polígono. Eu vou começar pelo ponto, que é o mais simples. Nome da classe da feição, que é o nome desse arquivo shapefile. O local já está definido, né, que é na pasta que eu acabei de identificar, e o nome vai ser localidades. O tipo de geometria vai ser uma geometria de ponto, e eu não preciso aqui nesse momento estabelecer nenhum conjunto de dados, nem valores M ou Z. O sistema de coordenadas eu vou buscar o do meu mapa atual, que é o sistema Sirgas 2000 TM Zona 23S. Caso ele não apareça aqui para você, busque aqui no globinho esse sistema de dados. Basta agora clicar em executar, que o software vai criar esse shape de pontos e inserir ele ali no meu mapa. Vou repetir o processo, eu já tenho essa tela aqui aberta. O próximo shape que eu quero são linhas para desenhar a rede de drenagem, e vou chamar ele simplesmente de drenagem. O tipo de geometria é uma geometria de polilinha. Eu também não vou adicionar nenhum conjunto de dados no modelo. O sistema de coordenadas já está aqui. Basta executar. O próximo arquivo vai ser um arquivo da morfologia, ou poderia chamar de geomorfologia, mas eu vou chamar aqui de morfologia. O tipo de geometria é uma geometria de polígono. O sistema de coordenadas já está definido, basta executar. Bom, a gente percebe que no arquivo de morfologia nós precisaremos fazer uma diferenciação entre esses elementos que estão aqui na legenda do mapa: bacia sedimentar, cinturão meândrico, planície de inundação e terraços fluviais. Para os outros elementos, eu preciso de um espaço para definir o nome das localidades e o nome dos córregos. Então a gente vai criar esses textos dentro da tabela de atributos do Shape. Então vamos abrir a tabela de atributos do Shape e adicionar esses campos ali. Eu poderia ter criado um geodatabase e assim já ter definido todas essas informações antes de começar. Porém, nesse vídeo aqui é uma opção didática de primeiro criar o Shape e depois fazer os elementos na tela de atributos. Vou ocultar minha tela aqui no canto e vou criar os campos na tabela de atributos para cada um desses elementos. Para adicionar um novo campo na tabela de atributos, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo, no caso morfologia, e abro tabela de atributos. Eu vou precisar para a morfologia um campo que vai me dar a opção de digitar o nome dessa geomorfologia e também a área que esse polígono ocupa. Então eu clico aqui em cima na opção adicionar campo, digito o título para esse campo, que vai ser morfologia. Apertei o Tab no teclado para trocar aqui de tela, clico aqui na frente no tipo de dado e escolho a opção texto, porque eu vou digitar textos para indicar qual morfologia do terreno é aquela.
O comprimento do texto de 255 caracteres está excelente, vai dar e sobrar. Então eu posso seguir para a próxima opção e clico aqui embaixo, onde tem esse texto, clique aqui para adicionar um novo campo, para colocar agora o campo área. E eu vou colocar a área em hectares, então escrevo área, underline, HA, aperto o Tab no teclado só para chegar aqui na frente, e eu vou escolher agora um tipo de dado que vai ser no formato duplo, porque ele aceita então números inteiros e também as frações, as casas decimais, para esse cálculo de área, nesse caso em hectares. Ao final dessas duas inserções, eu clico aqui em cima em salvar, para ele salvar as alterações na tabela. Repito esse processo agora para os shapes de drenagem e localidades, com a observação de que drenagem é uma linha, logo a gente calcula comprimento, e localidades são pontos, logo o que a gente consegue calcular é coordenada x e y dos pontos. Então, abro a tabela de atributos da drenagem, clicando com o botão direito do mouse, escolhendo a opção tabela de atributos, clico na opção adicionar, digito o título do campo, que nesse caso vai ser o campo nome do curso d'água, o tipo de dado vai ser texto, com 255 caracteres, está ótimo. Clico aqui para adicionar um novo campo, agora vai ser comprimento. Observe que ele não aceita títulos muito longos para os campos da tabela de atributos. Posso chamar, por exemplo, de comp ou comprimento com T mudo. Tá ótimo. E o tipo de dado, nesse caso, também duplo para números inteiros e frações. Clico aqui em cima em salvar as alterações dessa tabela. Vou fechar essas tabelinhas. Abro a tabela de atributos da localidades com o botão direito do mouse, tabela de atributos. Adiciono um campo, nesse caso o nome das localidades, no formato texto. E aqui embaixo a coordenada, eu vou abreviar para coord x, em que o tipo de dado é também duplo. E eu adiciono um novo campo, que vai ser da coordenada y, em que o tipo de dado também é duplo. Escolho salvar as edições, fecho essas tabelinhas, e agora o nosso shape já está pronto para receber os desenhos. Então a gente vai desenhar os pontos, as linhas e os polígonos. Eu vou começar pelos pontos, porque são mais simples, e evoluo até chegar nos polígonos. Bom, eu clico aqui à esquerda então em localidades e clico lá em cima na opção de editar, na nossa aba editar. Quando a gente clica em editar, a gente vai selecionar essa primeira opção, que é a opção criar feições, que o software vai abrir para a gente a tela de edição. Eu clico aqui em criar, ele vai habilitar para a gente essa janelinha aqui, esse painel, melhor dizendo, de criar feições, e normalmente esse painel ele está com a opção de auto-ocultar. Eu sugiro que a gente trabalhe com o painel de criar feições fixo aqui no canto, porque toda hora a gente vai precisar voltar nesse painel. Então eu vou selecionar essa opção aqui de auto-ocultar para ele ficar para baixo, para ele ficar fixo. Vou deixar ela aqui no cantinho. E eu tenho então a opção de criar feições das localidades, drenagem e morfologia. Vou começar pelas localidades. Eu clico sobre a localidade. Ele já selecionou para mim aqui a primeira opção, que é a opção de criar um ponto. Eu localizo aonde eu quero criar o ponto, por exemplo, aqui no Morro do Pari, e dou um clique naquele centro para indicar essa feição que vai ser criada. A feição já foi criada, a gente percebe ela ali na tela. E agora a gente precisa atribuir um nome para esse ponto. Então eu clico com o botão direito do mouse em cima de localidades, escolho abrir tabela de atributos. Essa tabela de atributos está aqui, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela para eu poder trabalhar com ela aberta. E no campo nome, no espaço aqui onde tem a coluna nome, eu posso digitar o nome dessa localidade. Então eu dei 2 cliques aqui nessa parte e digito Morro do Pari. Aperto Enter e vou para o próximo ponto. Vou tirar o zoom, coordenada x e y, eu não vou calcular agora, eu vou calcular ao final. Dou o zoom no Morro dos Lázaros, clico uma vez aqui no centro, aqui no espaço do nome, digito Morro dos
Lázaros. Aqui eu posso colocar acento, caracteres especiais, que não tem problema nenhum. Tirei o zoom, agora aproximo aqui de 7 voltas, dou apenas um clique aqui no centro e digito lá embaixo 7 voltas. Perfeito, a vetorização dos pontos já foi feita. Agora eu posso calcular as coordenadas x e y desses pontos. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse em cima da coluna x, coordenada x, e escolho a opção Calcular Geometria. Aqui em Calcular Geometria, a feição de entrada é a localidade. No campo coordenada x, eu vou escolher a propriedade coordenada x de ponto. E observem que eu já posso colocar aqui, de uma vez, a coordenada y na linha de baixo. Então, eu já antecipo aqui o meu trabalho. Clico aqui, escolho coordenada y. Aqui, a propriedade que vai ser calculada, eu troco para a coordenada y de ponto. O formato das coordenadas está o mesmo que da entrada, tudo bem. E eu escolho o sistema de coordenadas, que é do mapa atual, que é o Sirgas 2000 UTM-23S. Muita atenção nessa situação que está aqui na tela. Observem que eu tenho a linha das 7 voltas selecionadas, porque eu acabei de fazer esse desenho. Esse desenho está mostrando aqui para mim que essa linha foi a última vetorização que eu fiz e ela está selecionada. Se eu der o OK aqui, o software vai fazer o processamento somente para a linha selecionada. Então eu não vou calcular as coordenadas dos outros pontos. Então eu preciso limpar essa seleção que eu tenho na tela. Tem várias maneiras de limpar a seleção. Posso clicar somente aqui em limpar, na minha tabela de atributos, ou posso clicar ali em cima também em limpar. É o mesmo efeito. Apertei limpar, tirei a seleção. Essa seleção vertical não é um problema. Basta dar OK, que o programa calcula as coordenadas x e y desses pontos que foram vetorizados. Agora eu sigo o trabalho para a vetorização das drenagens. Eu vou salvar, né, essas edições que foram feitas, então eu clico aqui em cima em salvar. Tem certeza que quer salvar? Sim. Posso fechar essa tabela de atributos das localidades e agora eu clico aqui à direita, em drenagem. Eu vou fazer as drenagens dos cursos d'água que aparecem aqui na tela. Uma sugestão que para a gente neste momento não vai fazer tanta diferença, mas na vida de um usuário de SIG faz muita diferença, é que sempre vetorizem os cursos d'água partindo do ponto a montante e indo em sentido do ponto a jusante. Ou seja, na direção de onde nasce o rio para onde ele deságua. E todas as vezes que a gente tiver uma confluência de cursos d'água, a gente deve interromper essa linha e depois seguir a vetorização fazendo a conexão entre os pontos. Isso para que a nossa base de dados esteja bem projetada para receber futuramente, por exemplo, alguma modelagem hidrológica que considere os canais como o local de passagem dessa água. Bom, então eu vou começar aqui pelo rio Anhanguabaú. Eu vou aproximar o zoom, já selecionei aqui à direita a drenagem, ele pegou a primeira ferramenta e faço o desenho à mão livre, clico uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até chegar no ponto de confluência e dou 2 cliques. Nesse momento aqui vai ser muito importante que a gente utilize a ferramenta ajuste que está marcada aqui em cima, na ferramenta do inglês o snapping. Se a sua não estiver habilitada aqui, por favor habilite, clique nessa ferramenta ajuste e selecione aqui as opções que você deseja. Essa ferramenta ajuste é essa que quando eu aproximo o mouse ele mostra para a gente que existe algum vetor naquele ponto ali e logo o sistema reconhece o ponto de conexão com aquele vetor já existente. Então eu começo a nova vetorização aqui de cima, da nascente, sigo no sentido jusante e ao final eu clico aqui na extremidade, não no segmento. Na extremidade eu dou 2 cliques, assim o software vai entender que essas duas linhas estão conectadas exatamente nesse ponto. Então uma futura modelagem hidrológica poderia ali trazer para mim então essa compreensão de que há uma conexão aqui dessas duas linhas. Agora aqui na extremidade eu começo uma nova linha, clico na tela e faço o desenho agora do rio Anhanguabaú.
existe uma nova confluência aqui, dou 2 cliques para interromper a linha, e essa linha eu quero registrar esse nome do rio Anhanguabaú. Posso registrar aqui na parte de baixo também, mas eu vou fazer nesse ponto onde eu acabei de vetorizar. Então eu aperto o botão direito do mouse em cima de drenagem, escolho tabela de atributos. Essa linha que está selecionada na tabela é a linha que está selecionada no mapa. Digito aqui rio Anhanguabaú. Aperto o Enter e o comprimento agora ele não vai ser calculado. Posso minimizar isso aqui, posso fechar a tabela assim e abrir ela futuramente também. Faço o próximo desenho. Aqui onde há uma extremidade foi feita uma nova conexão. Na conexão entre esses dois rios, agora eu começo uma nova linha e interrompo ela na próxima confluência e sigo esse processo até o fim, fazendo a vetorização de todos os rios e registrando os nomes que aqui existem. Ao final do processo, eu terei aqui as linhas vetorizadas, na tabela de atributos a nomenclatura desses rios que foram vetorizados, e eu faço agora o cálculo do comprimento desses cursos d'água. A mesma situação, eu removo essa seleção que existe na minha tabela de atributos para poder fazer o cálculo do comprimento para todas as linhas. Então basta clicar aqui em limpar, clico com o botão direito do mouse sobre a coluna comprimento, escolho calcular geometria. Aqui na feição de entrada vai ser selecionado o arquivo da drenagem, está correto. O campo é o campo comprimento e a propriedade é a propriedade comprimento. A unidade de comprimento eu posso escolher metros ou quilômetros, vou optar por metros. Sistema de coordenadas, eu pego do mapa atual, que é o do Sirgas 2000 TM 23 Sul. Basta dar OK e eu tenho então o cálculo desses comprimentos dos cursos d'água, lembrando que eles estão fragmentados por seções, como foi feito ali na tela. Eu salvo as minhas alterações. Posso fechar a minha tabela de atributos da drenagem e agora eu começo o mapeamento das morfologias do terreno, né? A vetorização desses polígonos. Então, eu vou fazer esses polígonos de acordo com as tipologias que eu observo aqui na tela. E eu vou começar por essas aqui de cima, que possuem um contato com a linha da minha rede de drenagem. Por quê? Eu posso aproveitar esse desenho da linha de drenagem para já fazer uma cópia dessa borda, desse desenho, e com isso otimizar um pouco o meu trabalho. Bom, então eu venho aqui na aba de criar as feições, eu clico em morfologia, e neste momento eu não vou fazer um desenho livre como eu fiz das outras vezes. Eu preciso ativar aqui a opção do ajuste para que ao passar o mouse o software reconheça a minha linha de drenagem. Então eu tenho que deixar a minha linha de drenagem ativa, que é a esquerda. E nessas opções aqui da morfologia, eu vou escolher essa última opção à direita, que é a ferramenta traçado. Essa ferramenta traçado faz uma mágica para a gente. A gente clica aqui no início da linha, dá apenas um clique com o mouse. Não estou clicando mais. Quando eu puxo o mouse, eu percebo que o software está copiando esse desenho dessa linha. Eu venho até o final, aonde eu quero interromper essa cópia, porque aqui para baixo só tem uma imagem, ele não vai conseguir copiar. Ele consegue copiar somente os vetores que estão na tela, no caso, a drenagem que está desenhada. Dou apenas um clique nesse ponto aqui, que vai ser o ponto de começar a fazer o meu polígono para baixo, e sigo fazendo um desenho à mão livre. Observem que eu comecei o meu polígono aqui na esquerda e vou fazer uma vetorização dele no sentido horário. Então, quando eu clico aqui na frente, eu sigo o desenho por aqui. Eu não retorno lá atrás no começo. Bom, eu estava utilizando a ferramenta traçado, agora eu troco para a primeira ferramenta, que é a ferramenta polígono, que é um desenho à mão livre. E começo a clicar na tela, fazendo o contorno desse polígono, assim como eu vejo na tela. Posso aproximar o zoom para visualizar melhor. E faço
e aperto a rodinha do mouse para poder mover a tela. Faço a vetorização desse polígono, copiando as informações que eu vejo na tela e, nesse caso, circundando esse polígono amarelo, que é o polígono de interesse nesse momento. Cliquei uma vez fora do ponto, eu posso simplesmente apertar o Ctrl Z para retornar esse clique. Clico aqui e dou 2 cliques para fechar o meu polígono. Esse polígono amarelo, eu vejo aqui na legenda do mapa que ele é uma área de planície de inundação. Abro a tabela do meu chip de morfologia e digito aqui no campo morfologia, planície de inundação. Aperto Enter. Posso salvar cada polígono que eu fizer, porque está sendo um trabalho um pouco mais exaustivo. Clico em salvar e vou para o próximo polígono que agora vai ser o verdinho, que são terraços fluviais. Eu faço o mesmo processo de cópia que eu fiz aqui com a rede de drenagem. Toda essa parte aqui em cima eu posso copiar e essa parte aqui de baixo eu não consigo copiar. Então eu seleciono a ferramenta traçado. Observem que a gente tem alguns atalhos aqui na tela. Então eu seleciono o traçado. Dou apenas um clique aqui no ponto de início, passo o mouse, dou um clique ali ao final. Troco agora para a minha primeira ferramenta, que é a ferramenta do polígono. E consigo... Perdão, eu preciso trocar aqui na minha tela, porque você tinha selecionado o atalho aqui. E faço o desenho à mão livre. Ao final, clico 2 vezes para finalizar esse polígono e determino o nome com base no que eu observo na legenda, que são, nesses casos aqui, terraços fluviais. Salvo as edições, passo para o próximo polígono e assim sucessivamente. Então, no começo eu utilizo a ferramenta traçado, copio aquele elemento que eu desejo copiar. Então, eu vou fazer agora no sentido anti-horário. Começo aqui desse ponto, dou apenas um clique. Venho até o final, dou apenas um clique. Troco com a ferramenta polígono. Faço o desenho agora à mão livre. Observem que essas linhas aqui agora elas podem me atrapalhar um pouquinho se eu clicar nelas. Então, eu vou desligar a rede de drenagem para que o programa não comece a ajustar o meu desenho com a linha, que não é a linha que eu quero mapear agora. Finalizo o meu polígono. E, assim como foi para os outros, eu determino o nome para esse polígono, que é aqui nesse caso, Bacia Sedimentar de São Paulo, entre parênteses, terciário. Agora basta repetir o processo para todos os polígonos, até que a gente finalize toda essa informação de geomorfologia aqui na tela.
É importante observar que quando eu já tiver com a vetorização bastante avançada, eu vou poder copiar quase que toda a minha área. Então, estou usando a ferramenta traçado, do início ao fim. Cheguei aqui ao final, dou 2 cliques para finalizar. E essa área que eu vetorizei, que é a área de planos de inundação, eu preciso que o texto dela fique exatamente idêntico ao texto que foi digitado anteriormente, porque senão o programa vai entender como 2 elementos distintos. Então, eu seleciono aqui o texto da planície de inundação, copio e colo ele ali embaixo. Então, assim, eu garanto que eu tenho os textos digitados perfeitamente idênticos, né, para que não tenha nenhum caractere diferente, para que o software não entenda como coisas distintas. Nessa última parte, a gente tem um desafio que é fazer um polígono dentro do outro sem que haja sobreposição, para que a gente não tenha um cálculo de área duplicado aqui nessa região. Então, primeiro eu vou fazer o polígono verde, que é do terraço fluvial, e depois eu faço o polígono marrom, alaranjado, perdão, que é da bacia sedimentar. Então, eu venho aqui, estou usando a ferramenta traçado, faço todo o contorno, dou 2 cliques para finalizar. Aqui são terraços fluviais, copio o texto e colo. Salvo as minhas alterações. E agora eu faço aquele polígono central. Para isso, é importante que eu consiga enxergar por dentro, né, para ver o desenho que eu estou fazendo. Então, eu vou clicar aqui no quadradinho da morfologia para poder trabalhar na simbologia. Eu posso fazer alterar aqui a cor da minha simbologia, aqui nas propriedades de cor. Então, eu clico na setinha, nas propriedades de cor, e aqui na última opção, que é a opção da transparência, eu vou aumentar um pouco a transparência, por exemplo, 40%, para que eu possa visualizar ali. Mando aplicar. Agora eu consigo enxergar esse interior. Aqui nesse meio é importante eu lembrar que eu tenho que fazer o desenho à mão livre, porque não tem nada que eu possa copiar aqui. Então eu volto aqui atrás para poder criar a feição. Então tem a minha aba aqui embaixo do meu das minhas edições, né, que permitem criar as feições. Eu seleciono aqui no shape de morfologia o botão de polígono e faço o desenho do polígono à mão livre. Estou fazendo aqui no sentido anti-horário. Finalizo esse desenho como normalmente faço, dou 2 cliques. Copio aqui a informação de bacia sedimentar. Colo ali embaixo. Salvo as minhas alterações. Agora, dentro das ferramentas de edição, eu vou localizar aqui em cima, nesse pequeno botão que lista para mim as ferramentas de edição, a ferramenta recortar. Quando eu clico em recortar, ele vai perguntar qual que é a minha feição de entrada. Ele pede para que eu selecione. E essa feição de entrada vai ser somente esse polígono aqui da bacia sedimentar, porque é ele que vai entrar para fazer o recorte. Se eu clicar na tela, ele vai selecionar todas as coisas, o que está em cima do outro. Então, ele acaba selecionando para mim o terraço fluvial. Então, eu vou clicar aqui fora, para que não tenha nenhuma seleção sendo feita. E clico aqui no início da tabela de atributos, onde eu vejo na minha tela aqui o número 10, para que ele selecione a linha referente àquela simbologia aqui da bacia sedimentar. Então, clicando aqui na linha, ele faz uma seleção desse elemento, e eu percebo aqui que existe uma morfologia selecionada, e que, ao recortar as feições, ele vai descartar a feição remanescente. Ele vai descartar aquilo que tem a sobreposição, né, a área que se intersecciona. A feição de destino, eu clico aqui na aba à direita, e agora eu seleciono essa área maior,
que é uma área de terraço fluvial. E aí não tem problema eu clicar com o mouse aqui, porque não existe sobreposição com aquela área da bacia sedimentar. Já está selecionada a opção de descartar e eu clico em recortar. É feito o processo e agora eu percebo que quando eu utilizo a ferramenta selecionar e cliquei fora para limpar a seleção, somente aqui na área do terraço fluvial, esse terraço fluvial não existe mais nessa interseção com a bacia sedimentar. O software reconhece aqui que existe um buraco, que foi feito aqui para ser feito esse desenho da bacia sedimentar. Agora eu salvo as minhas alterações e sigo para o cálculo da área desse polígono, desses polígonos. Então eu clico com o botão direito do mouse em cima de área e escolho calcular geometria, é o shape da morfologia. Eu vou utilizar o campo área por hectares, escolho a propriedade área, escolho a unidade de área, que nesse caso vai ser hectares, e escolho o sistema de coordenadas, que é o mesmo que eu estou utilizando, o Sirgas 2000 TM Zona 23S, e basta dar OK. As edições já foram salvas há pouco. Observe se você tem alguma edição ainda a ser salva. Caso tenha, clique em salvar, que a gente vai finalizar essa etapa de vetorização. Fecho aqui a minha tabela da morfologia. Agora eu já possuo o shape de morfologia, de drenagem e de localidades na tela, porém eu ainda não tenho nem a simbologia, nem a organização do layout desses elementos. Então vamos começar pela morfologia. Para fazer a simbologia desse elemento, eu posso apertar o botão direito do mouse e escolher a opção de simbologia, ou simplesmente localizá-la aqui no painel à direita, caso ela esteja ali. Em simbologia está sendo selecionada a opção de símbolo único. Eu troco para valores únicos, em que o software vai fazer uma categorização daqueles elementos presentes no campo da tabela de atributos. Aqui na opção de campo, eu troco para o campo morfologia, que é onde a gente colocou os nomes, e ele automaticamente reconhece os valores que foram digitados: bacia sedimentar, cinturão meândrico, planície de inundação e terraços fluviais. Caso você tenha mais de uma opção aqui, por exemplo, de terraços fluviais com F maiúsculo, depois com F minúsculo, com C cedilha, depois com C, com espaço em um e sem espaço no outro, o sistema então vai reconhecer diferentes linhas. Nesse caso, o correto a se fazer é abrir a tabela de atributos do shape, editar o shape e fazer a correção dos textos aqui na tabela de atributos, de modo que todos os textos que são iguais tenham a escrita aqui idêntica. No meu caso está tudo certinho. O que eu preciso fazer é escolher as cores. Posso escolher as cores conforme o mapa. Então a bacia sedimentar é uma cor laranja. Eu clico aqui no quadradinho da minha bacia sedimentar. Posso montar a cor por aqui, na opção das propriedades eu clico e escolho uma cor laranja, ou simplesmente venho em galeria e escolho um laranja que se aproxime da minha intenção. Vou escolher o laranja suave. Posso voltar na tela, clico no cinturão meândrico, que tem uma cor mais específica, que seria esse aqui de pasto aberto. Clico nele, porém eu não quero ele com a linha de contorno como uma linha laranja, igual eu vejo aqui na simbologia no ArcGIS. Então eu venho nas opções de propriedades, na cor de contorno, eu coloco uma linha preta, assim como os demais elementos. Mando aplicar alteração, clico aqui em cima do botão de retornar, vou agora para a planície de inundação, que tem uma cor amarelada, venho na opção da galeria, escolho o amarelo suave. Observe que quando a gente escolhe símbolos de galeria, basta clicar no símbolo. Quando a gente faz alguma alteração nas propriedades, a gente tem que clicar aqui embaixo na opção aplicar. Retorno e agora terraços fluviais. Dou um clique aqui no quadradinho, escolho o verde suave e a simbologia já está praticamente pronta. Eu observo que automaticamente o ArcGIS colocou para mim a opção de todos os outros valores e eu não quero isso na legenda do meu mapa. Então eu retorno aqui com a setinha para um nível anterior,
E aonde eu vejo escrito a palavra mais, eu não vou mostrar todos os outros valores, porque todos os valores do shape já foram inseridos. Bom, posso salvar o meu projeto, porque estou fazendo agora algumas alterações de projeto, que é a escolha da simbologia. Agora eu vou fazer um trabalho da simbologia da rede de drenagem, então eu clico aqui na linha da rede de drenagem e escolho uma cor azul que me agrade. Nesse caso, não localizei nenhuma cor azul aqui, assim como eu quero, nos símbolos prontos. Venho nas propriedades, clico no desenho da cor, no ícone referente à cor, escolhi uma cor azul, mando aplicar e para mim ficou bom. Agora eu quero colocar o nome dos rios para aparecer, então eu venho em cima do shape drenagem com o botão direito do mouse e escolho rótulo e o programa vai apresentar aquele primeiro rótulo que tiver na tabela de atributos, e nesse caso foi só um identificador do shape. Eu tenho que trocar para o nome dos rios e colocar a simbologia desses nomes. Então eu venho com o botão direito do mouse em cima do shape de drenagem e escolho propriedades de rotulagem. Aqui nas propriedades de rotulagem, aonde ele colocou Feature ID, eu apago essa expressão e escolho a opção nome. Basta clicar aqui em cima e dar 2 cliques que ele já faz a alteração para a gente manda aplicar e aparece ali o nome do rio Tietê, do rio Caçandoca e do rio Anhanguabaú, porém ainda sem essa forma de um nome de rio e também com uma cor preta. Então eu venho aqui na opção de símbolo e trato da aparência desse símbolo. Ele está com o tamanho 10, eu vou reduzir para o tamanho 8. Posso fazer esse teste lá no layout, quando eu for imprimir o mapa, mas eu sei que eu quero um tamanho menor. Escolho a cor, vou colocar uma cor azul parecida com aquele azul que eu defini para a cor da linha. Mando aplicar, verifico se está satisfatório, posso fazer alguma alteração, por exemplo, colocar um azul um pouco mais escuro. E agora na posição, eu faço uma alteração aqui na disposição. Ao invés de um posicionamento regular, eu vou colocar um posicionamento de rio, que o programa vai fazer então um deslocamento curvado desse elemento. E aí eu percebo que ele já foi feito aqui o desenho acompanhando a forma da linha. Eu posso fazer um curvado assim sobre a linha, acima da linha, ou um curvado exatamente sobre a linha, que não é o que eu desejo nesse momento. Eu vou desligar aqui o mapa geomorfológico para poder ver como ficou a minha simbologia. Bom, agora eu faço uma simbologia das localidades. Posso clicar no ícone da localidade e escolher alguma simbologia que me agrade. Nesse caso, eu vou pegar aqui um círculo 4 e, se eu quiser alterar a cor vermelha, por exemplo, poderia alterar aqui para alguma outra cor para ter esse símbolo, uma cor de minha preferência. Eu quero também colocar o nome das localidades para aparecer. Vou com o botão direito do mouse sobre localidades, ativo os rótulos e faço o mesmo processo de acessar as propriedades de rotulagem. E primeiro eu vou na opção da classe, apago a opção ID e coloco a opção nome, mando aplicar para gravar as alterações. Posso alterar o símbolo, por exemplo, reduzindo o tamanho da fonte, por exemplo, aplicando um negrito, colocando uma cor de fundo ou alguma alteração nesse sentido. E posso também alterar a posição, por exemplo, ao invés de colocar melhor posição, colocar superior ao ponto ou superior direita de cada um dos pontos. Para mim está satisfatório assim. Posso ocultar essa tela e agora eu passo para a opção de layout. Então vou salvar o meu projeto aqui e começo a preparar o meu dado para poder fazer o layout dele. Então eu vou com o botão direito do mouse em cima de morfologia e vou dar um zoom para a camada, um zoom na camada para que o meu mapa seja centralizado na tela. Eu venho aqui em cima na opção de mapa, na opção inserir, e vou inserir um novo layout. Eu vou escolher fazer um layout no tamanho A4 no formato paisagem. Vou alterar o layout em relação ao layout original que eu recebi.
Aqui agora a gente vai trabalhar com duas abas, a aba do mapa e a aba do layout. Nessa aba do layout eu vou inserir uma estrutura do mapa e eu vou pegar exatamente essa onde eu vejo o meu desenho colorido e vou fazer um desenho para colocar no papel aonde eu quero que seja representado esse mapa que foi feito. Então eu clico mais ou menos assim, deixando um espaço aqui na parte superior e na parte esquerda, faço uma janela de aproximadamente 60% a 70% da folha e o software desenha aquela minha área de mapa aqui. O mapa original foi feito na escala de 1 para 25.000 e eu quero reproduzir essa escala aqui nesse mapa. Então aqui embaixo eu determino qualquer escala e digito 25, 1, 2, 3 e aperto o Enter. E assim a gente vai ter, por uma folha A4, esse seria o tamanho desse mapa na escala de 1 para 25.000. Posso reduzir um pouco, já que a escala 1 para 25.000 não vai ocupar toda a folha, não preciso então de deixar essa folha também com muito ampla, né? Posso reduzir um pouquinho. Vou começar aqui colocando a grade de coordenadas. Então aqui em cima, sempre nessa aba de inserir, eu vou inserir uma grade. Vou escolher uma grade dimensionada, porque assim ele vai coletar as informações do sistema de coordenadas que eu estou trabalhando. E aqui ele já tem o rótulo vertical com o texto, né, tombado acompanhando uma forma do mapa. Basta clicar que ele automaticamente coloca essa grade para a gente. E se a gente acessar as opções de elemento aqui à direita, a gente pode fazer ajustes na grade, por exemplo, alterando os intervalos, alterando o tamanho da fonte e as cores, que são coisas que eu não vou mexer neste momento. Vou inserir a seta norte, escolho a seta norte, faço um desenho para ela aqui e ela já está posicionada no mapa. Vou inserir a barra de escala. Essa barra de escala eu escolho aquela que me agrade dentro do sistema métrico. Vou pegar essa centralizada aqui. Faço o desenho da barra de escala no espaço disponível no mapa, na parte de fora do mapa, e faço os ajustes. Eu cliquei aqui no meu painel de elementos, logo eu tenho já a opção de editar as características da barra de escala. Se não tivesse ali, bastava dar 2 cliques na escala que essa telinha apareceria. Então a unidade está em quilômetros e o texto está vindo como quilômetros por extenso. Eu vou trocar somente para km. O ajuste aqui ficou bom porque o intervalo da barra de escala está de meio em meio quilômetro, então é um intervalo bastante fácil de trabalhar. Caso os intervalos estejam quebrados, a gente pode aumentar ou reduzir ou mexer nas configurações da escala aqui para alterar esses valores. Eu quero colocar agora a escala de 1 para 25.000. Eu posso digitar isso como um texto livre ou eu posso inserir aqui a opção do texto dinâmico. Quando eu venho em texto dinâmico, todos esses elementos que estão aqui na tela, eu posso inserir como um texto automatizado. Então, eu escolho o texto escala, que é um texto relativo à estrutura do mapa. Eu coloco aqui esse texto no espaço em que eu desejo inseri-lo. E ele escreveu para a gente escala, 1 para 25.000. Se eu não quiser a palavra escala antes desse texto, basta eu vir aqui na opção do texto e apagá-lo e deixar somente aqui no Scale. Observem que agora o texto ficou um pouco deslocado. Eu posso simplesmente mexer aqui nessa janelinha e depois posicioná-lo centralizado. Ou eu posso vir aqui na opção do símbolo e fazer as edições aqui da posição do texto como um texto centralizado. É sempre necessário aplicar as alterações ali embaixo. Eu quero inserir um título para esse mapa, então eu venho aqui na opção de texto e coloco um texto reto. Faço aqui a minha inserção da área onde vai ser digitado esse texto.
e escrevo mapa da geomorfologia pré-urbana da bacia hidrográfica do rio Tamanduateí. Esse texto eu vou reduzi-lo para que ele caiba na minha área e vou também aqui nessa telinha dar um Enter para passar para a linha de baixo e com isso fazer com que o texto se encaixe nesse espaço disponível. Posso mexer no símbolo do texto, colocá-lo como um texto, por exemplo, em negrito, em que a posição seja centralizada. Qualquer outra, sempre deve aplicar antes de concluir as alterações. A gente pode agora inserir a legenda desse mapa, aqui em cima em inserir, escolher alguma das opções de legenda, fazer o desenho aqui da legenda na área em que você deseja colocar e fazer os ajustes dessa legenda. Primeira coisa, se a gente não quiser o título legenda aqui, a gente pode simplesmente apagar essa parte ou colocar um A para tornar essa legenda, né, em português. A ordem dos elementos que aparecem na legenda está respeitando a ordem aqui das camadas, então primeiro localidades, depois drenagem, e aí aparece para mim o shape morfologia, que tem a coluna morfologia, e depois os componentes de legenda. Essa segunda palavra morfologia não é necessária na minha legenda, então eu posso simplesmente clicar aqui, apertar o F2 no teclado e apagar esse texto, que ele vai sumir também da minha legenda. Automaticamente, o programa já fez um ajuste trazendo aquela outra coluna que estava à direita para cá, mas eu posso vir clicando aqui na legenda, nessa opção aqui de opções de organização da legenda e alterar a estratégia de ajuste, colocando, ao invés de ajustar colunas e tamanho da fonte, mandar o programa ajustar somente o tamanho da fonte quando eu faço uma abertura ou uma diminuição, né, dos elementos. Se eu não quero que o programa faça a quebra automática da linha, como ele faz aqui, Bacia Sedimentar de São Paulo, na próxima linha terciária, basta eu remover isso daqui. Eu posso tirar a quebra automática dos rótulos, das descrições, quando for o caso, que ele vai colocar tudo na mesma linha. Agora eu vou inserir um texto com as informações técnicas desse mapa, que são o sistema de projeções e coordenadas, datum, e fonte dos dados e data de elaboração. Alguns desses textos a gente pode colocar como texto dinâmico, mas acaba dando um pouco mais de trabalho do que fazer um texto à mão livre. Então eu vou fazer um texto reto, que é essa opção aqui. Faço a minha caixinha de texto, que vai ser desse tamanho. O tamanho da fonte está vindo gigante, mas depois a gente ajusta. Posso alterar aqui de uma vez, se for o caso, já colocar um texto em tamanho pequeno. E eu vou escrever que agora esse mapa foi feito no sistema UTM Sirgas 2000 Fuso 23 Sul. Fonte dos dados. Esse é um trabalho que foi tirado do artigo de Gouveia 2010. Data de elaboração. Neste momento é maio de 2023. E autor ou responsabilidade técnica. Cada um vai colocar o seu nome e seu sobrenome. Eu vou reduzir o tamanho dessa fonte. Posso reduzir assim, somente ajustando. Ou também vir aqui em símbolo de texto. Quero que esse texto seja no tamanho máximo 8, com a posição centralizada. E eu coloco ele aqui no cantinho.
Bom, agora que esse mapa está finalizado e georreferenciado, a gente tem uma série de trabalhos que seriam possíveis de serem feitos. Por exemplo, adicionar uma imagem de satélite aqui para verificar como está a situação atual em comparação com a situação anterior, que foi vetorizada. Poderia criar aqui um mapa de localização indicando qual é a localidade desse elemento e posso fazer outros ajustes possíveis aqui do layout. Bom, para este momento, finalizamos o exercício. Agora, para salvar o arquivo, basta salvar o projeto, como de costume, e para exportar o mapa, basta acessarmos a aba de compartilhar os dados e exportar o layout. Aqui na exportação do layout, a gente vai escolher o tipo de arquivo que vamos querer, por exemplo, uma imagem JPEG. Basta escolher a pasta onde vamos exportar o arquivo e a resolução da imagem, que é sempre sugerido salvar com 300 dpi. Eu clico em exportar e o arquivo já está salvo na minha pasta. Aqui vemos o mapa final. E é isso. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima.